Buenas, minha gente! Neste vídeo vamos falar sobre a ausência de um projeto nacional de educação. Bora lá? Bueno, gente, para abrir 2025, primeiro vídeo aqui no canal, depois de um tempo sem ter vídeos novos, né? Mas vocês veem novo cenário, nova organização e novos vídeos virão nesse ano. Para abrir 2025, eu acho importante a gente começar uma discussão no campo progressista relacionado a um projeto nacional de educação. Tenho pensado, junto com, enfim, pessoas que são meus afetos, que falam de educação, sobre essa problemática. Nós temos um projeto nacional de educação ou nós estamos perdidos, né? Quando se fala em referência ao campo progressista também, que parece estar sempre apagando incêndio. Bueno, acho que para começar essa discussão é importante que a gente se remeta à Lei de Diretrizes e Bases da Educação de 96, né? A famosa Lei Darcy Ribeiro. Lá na LDB, a LDB vai trazer o seguinte no artigo 2 como finalidade da educação: o pleno desenvolvimento do educando, o seu preparo para o exercício da cidadania e a sua qualificação para o trabalho. Esses são três pontos muito importantes para a gente entender como a partir de 96 a gente começa, por exemplo, a delinear uma lógica educacional no Brasil, a delinear um modelo pedagógico, tá? Embora eu defenda que, na verdade, a gente tem uma invenção da educação já desde muito antes por conta do processo jesuítico de educação catequética que foi se impondo no Brasil. Mas em 96 a coisa toda muda, redemocratização do país, né, um pouco antes de 96, mas é uma lei importante, tá? Então, hoje, pós-LDB, seja, quase 30 anos depois da Lei de Diretrizes e Bases, a gente tem um abandono desses princípios. E como que aconteceu o abandono desses princípios, professor? Bom, para isso a gente vai ter que trazer alguns dados, né? Por exemplo, o último censo do IBGE mostrou que 1 a cada 5 jovens abandona a escola antes de concluir a educação básica. Junto a isso, né, pessoal, mais de 60% da população não concluiu a educação básica e 7% da população brasileira ainda é analfabeta. E a gente pode ir mais longe, né, porque o ensino superior, por exemplo, ele tem alcançado um teto, embora com a democratização do ensino superior, as plataformas EAD, a gente conseguiu aumentar esse índice. Mas 19,2% da população brasileira possui ensino superior, que ainda é um número bastante baixo. Então, quando a gente se remete à Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que é a lei maior da educação, é uma lei que está acoplada à Constituição Federal, e a gente vai para esses princípios, né? Vamos repetir de novo: preparo para a cidadania, pleno desenvolvimento do educando e sua qualificação para o trabalho. A gente pensa, o que aconteceu aí nesse caminho, né? Qual o exercício de cidadania e qualificação para o trabalho a gente está falando? Quer dizer, nós não conseguimos o pleno desenvolvimento do educando, porque com esses dados todos fica claro que as pessoas não conseguiram se desenvolver, que em grande parte, né, se a gente tem 60% da população que não concluiu a educação básica, a gente tem 60% da educação que nunca ou não consegue chegar ao ensino superior. Se 1 em cada 5 jovens abandona a escola antes de concluir a educação básica, nós estamos falando que são 1 em cada 5 jovens que não vão alcançar o ensino superior, por exemplo. Portanto, a gente não vai ter um processo de pleno desenvolvimento desses sujeitos. Se eles não concluem a educação, não tem pleno desenvolvimento. Se nós estamos com uma escola que ainda é autoritária, ainda é copista, ainda é bancária, que exercício de cidadania nós estamos falando quando nós falamos nas pessoas que chegam na escola, né? Se nós temos uma ausência de sentimento democrático, por exemplo, porque a escola ela não é democrática. Nos últimos 10 anos a gente tem visto os estados, os entes da federação, desmontando, por exemplo, os conselhos escolares, desmontando as gestões democráticas. Isso fica evidenciado, né, com o fato de que hoje vários estados da federação, nas suas eleições, eles têm uma indicação direta para diretores. Isso tem acontecido em vários municípios também no Brasil, tá? Não dá para ficar alheio a isso. Quer dizer, a gestão escolar ela não é mais tão democrática quanto ela costumava ser quando a LDB foi promulgada. Então, quando a gente vai falar em cidadania, né, cidadania no conceito legal da coisa, a gente está falando em exercício de cidadania, exercício da democracia, saber votar, saber participar da vida
em sociedade. É aquilo que legalmente se coloca como cidadania, os direitos do cidadão, que é direito à moradia, direito à educação, direito a itens básicos de subsistência, como luz, água, comida, enfim. Se falta merenda na escola, por exemplo, se falta luz nas escolas, se mais de 46% das escolas não têm saneamento básico, que tipo de exercício da cidadania a gente está falando? Não existe exercício da cidadania. Se os currículos foram desmontados para a constituição de sujeitos para o exército industrial de reserva, para a mão de obra barata, que tipo de qualificação para o trabalho a gente está falando nesses princípios da LDB? Tá? Se a escola tem servido como a preparação de sujeitos para trabalhos baratos, né? Se eles não vão para o ensino superior, se eles não fazem uma universidade, se eles não conseguem se qualificar melhor para ter melhores cargos dentro da sociedade capitalista, a gente está falando, então, de uma qualificação para a mão de obra e não qualificação para o trabalho. Bueno, gente, então agora a gente tem que falar sobre o projeto de educação nacional. Não há projeto educacional do Estado no Brasil para as massas. E não há um projeto educacional, e agora é uma coisa que eu quero cravar bem aqui, esse salzinho na ferida, o campo progressista não tem projeto educacional, cara. O campo progressista, que se diz colocado para as massas, para fazer uma educação libertadora, uma educação do povo, vive atuando na urgência das pautas e não consegue constituir um projeto nacional para encabeçar o Estado. E esse é o maior problema que nós temos hoje em qualquer governante que se coloque no campo progressista, no campo da esquerda, no campo do centro. Tá? E a gente pode provar isso como? Né? Primeiro, temos o abandono do Plano Nacional de Educação, por exemplo. O Plano Nacional de Educação, ele teve sucesso na medida em que o sucesso dele era o fracasso, porque 90% das suas metas fracassaram. Né? O campo que defende a educação pública, por exemplo, vive resolvendo pautas urgentes. E aí, quando a gente vai comparar com países que são bem avaliados no PISA, a gente vai ter toda essa discussão, né, que a gente vai falar de Coreia do Sul, de Finlândia, da Estônia, que são os países bem melhores avaliados no PISA hoje, e seus projetos, a gente entra num campo bastante importante, que é o campo da relação econômica com a educação. Tá? É necessário, e aí de novo, talvez a gente não tenha um projeto de economia solidificado também, um projeto de economia que seja para o povo, que seja para as massas. Evidentemente que nós temos um projeto de educação que é colocado para as elites, para as camadas dominantes da sociedade, um projeto econômico também. Tá? Mas quando a gente vai falar sobre um projeto de educação para a melhoria da vida da população que esteja ligado àqueles 3 princípios da LDB, né, a gente tem que falar sobre um planejamento econômico atrelado à qualidade de vida, como economia a serviço das pessoas e não a serviço do capital. Hoje a educação está, na verdade, a serviço da economia, porque a educação acabou virando um grande negócio. Né? Então a gente precisa começar a constituir um outro projeto, e constituir um projeto entendendo o cenário que se coloca e os desafios que se colocam a partir desse cenário. Ou seja, um desafio de enorme processo de privatização da escola pública, né? Uma escola pública da qual as massas, o povo, depende desde os idos da Revolução Industrial, porque é a escola para onde o povo vai. É a escola em que as pessoas permanecem a maior parte de tempo lá, em que as pessoas aprendem valores de cidadania, em que as pessoas se qualificam para o trabalho, em que o sujeito pode ter o seu desenvolvimento pleno de educação, e lá ele permanece grande parte do tempo. E o que nós temos é um processo de privatização das escolas, de sucateamento, de desmonte das escolas públicas, justamente com a finalidade de acabar com a escola das massas. A gente tem um processo de uma guerra cultural acontecendo no campo da escola, porque o campo conservador e reacionário tem tido com enorme sucesso a entrada dessas ideias na escola pública e na escola privada. Vide recentemente uma matéria do Intercept, né, que mostra uma certa produtora conseguindo entrar com mais de 200 documentários na escola e propagando ideias que são anticientíficas. A gente precisa entender que a guerra cultural ela existe e que o aparelho ideológico do Estado, que é a escola, está a serviço do processo de reprodução dessa lógica do Estado. Né? E entender que a educação tem sido tratada como um grande negócio. Ao compreender estes aspectos, que são os grandes desafios que se colocam, a gente pode começar a construção de um projeto educacional de Estado, né, com políticas públicas que sejam voltadas justamente para aqueles 3 aspectos da LDB, a qualificação,
para o trabalho, o exercício da cidadania e o desenvolvimento integral do educando. E como é que se faz isso? Bom, partindo da base, partindo do interesse da população, partindo dos conhecimentos populares até os saberes historicamente sistematizados, partindo de uma reestruturação da escola que se volte para estes objetivos e não isso que está acontecendo de a gente fazer pautas urgentes e sair apagando fogo. Bueno, gente, espero que você tenha curtido esse vídeo. Se você gostou, deixa o gostei aí embaixo e compartilha. Você pode ajudar o meu trabalho apoiando o canal lá pelo financiamento coletivo, recebendo uns brindes maneiros. Uma lua, um queijo e um beijo.